Olá a todos que estão conosco de novo aqui no Infância em Foco. Oi Raquel, eu sou a doutora Clarissa Aires, pediatra. Eu sou Raquel Vargas, gastropediatra. E hoje a gente está aqui para falar sobre mitos da introdução alimentar. Então a gente escolheu 4 mitos, bem mitos mesmo, para a gente desmistificar nesse episódio. E o primeiro deles é: bebê precisa comer a partir de 4 meses, senão coitadinho, né? E aí, Raquel, é isso mesmo? É 4 meses? Qual é a idade que o bebê tem que definitivamente iniciar com os alimentos sólidos, enfim, que não é mais só leite materno ou fórmula? Eu adoro falar sobre alimentação infantil, né? Sou suspeita para falar. Mas, gente, isso é um grande mito. E isso é bem importante reforçar, porque chegam no consultório para nós e geralmente vem a família inteira, né? Porque essa parte eles já estão bem ansiosos, assim. E vem o vô e a avó, mas não vai poder comer uma carninha do churrasco do vô. Não, peraí, respira, né? A gente tem um período que é, em média, por volta dos 6 meses de idade, onde essa criança está apta para começar a comer. Por volta, né, Raquel? Não isso. É o 6. Isso que eu ia falar. Por que em média? Porque vai depender de sinais de prontidão dessa criança. Em geral, quais são eles? Primeiro, a criança começa a sustentar seu pescocinho. Isso acontece um pouco antes, né? Ela já tem sustento cefálico. Depois, essa criança consegue fazer esse poder de pinça, de pegar os objetos e levar para a boca. E aí, ela sustenta seu corpinho, ela consegue sentar e ficar sustentada. Isso são sinais que mostram que essa criança está mais preparada para começar a comer. E por isso que a gente fala que seja por volta dos 6 meses de idade. Pensando em marcos de desenvolvimento, é por aí que isso acontece. Isso mesmo. Então, resumindo, né? 6 meses e não é 6 meses ou 6 meses e sinais de prontidão. Então, a partir dos 6 meses, a criança que tem sinais de prontidão vai poder iniciar, sim, a introdução alimentar. Mas lembrar que isso pode variar, né? Porque se eu tenho, por exemplo, um bebê prematuro, ele talvez não, muito provavelmente, ele vai demorar um pouquinho mais, de acordo com quanto prematuro ele foi, para conseguir isso, de sentar sem apoio, de ter o sustento, também de parar com aquele reflexo que eles têm de extrusão da língua, de colocar a língua sempre para fora, que são os sinais de prontidão. E tá tudo bem a gente aguardar, aliás, é pra gente aguardar. Perfeito, eu ia falar sobre isso. Isso se chama idade gestacional corrigida. Então, eu sempre falo para meus pacientes, esse bebezinho nasceu antes do tempo, ele tem que ser avaliado com uma idade gestacional corrigida. A gente corrige quanto tempo que, na verdade, ele tem. Apesar dos nossos olhos, ele tá lá com 6 meses, quem sabe ele tenha 4, ele nasceu muito antes do tempo. E isso sim influencia muito o momento de começar a comer, o momento do desenvolvimento neurológico dele, e faz diferença. Mas agora esse é o nosso primeiro mito, né? Indo pro nosso segundo mito, e aí também vem toda a família e fala assim, mas eu posso dar um chazinho, eu queria dar um suco, né? Como é que é isso? Quando e que momento que pode? Começou a comer, já pode ir o suquinho junto? Como é que é essa história? Exatamente, esse acho que é um dos campeões, né? Todo mundo adora, não, agora ele vai tomar um suquinho de laranja, né? Um suquinho de mamão. E na verdade não. Primeiro em relação aos sucos, né? A gente recomenda que a gente espere para começar a oferta de sucos só depois de 1 ano. Mas eu também gosto de chamar atenção, porque às vezes quando a gente fala assim, pode dar suco a partir de 1 ano, as famílias entendem que a partir de 1 ano toda refeição eu vou dar suco. E não, né? Lembrar que as frutas, elas são importantes de serem consumidas in natura, por causa das fibras, por causa da quantidade de calorias que elas têm, né? Se eu faço um suco, por exemplo, de laranja, que é o mais comum que a gente vê, quantas laranjas será que eu preciso para fazer um suco natural integral de laranja? E quantas laranjas uma criança comeria normalmente? Com certeza é muito mais no suco e menos na fruta in natura. Então, às vezes eu tenho um alimento hipercalórico que, ao ser esmagado, triturado, enfim, qualquer forma que for feito, ele perde as fibras, né? Então, ele não tem um poder nutricional bom.
um índice glicêmico super alto, quer dizer, a criança come e a glicemia vai lá em cima, isso predispõe a longo prazo a diabetes, hipertensão, né, enfim, doenças metabólicas. Então, não, o suco ele é para ser esporádico, né, depois de um ano. Antes de um ano, o único líquido que a criança deve receber, além do leite materno ou da fórmula, é a água quando inicia a introdução alimentar. Então, é muito importante ter esse hábito de água. Mas saber também que quando a criança começa a tomar água, ela não vai sair tomando um montão de água, né? A gente vai oferecer, mas aquela criança que mama, ela vai acabar tendo no leite materno ou na fórmula já a quantidade de líquido. Lembrando que também os próprios alimentos já têm líquido, né? Então, de uma forma resumida, quando começa a introdução alimentar, 6 meses mais idade, mais sinais de prontidão, pode-se iniciar a oferta de águas, mas sucos e chás não. Lembrar sobre os chás, o risco que eles têm de provocar algum episódio alérgico, alguma intoxicação, né? O intestino da criança é muito mais permeável, né, às toxinas. Então, a gente sabe que realmente não tem recomendação de chá abaixo de 1 ano. Então, via de regra é água a partir da introdução alimentar, a fórmula ou mamar, conforme a criança tiver, e sucos esporadicamente depois de 1 ano de idade. Claro, até pegando um gancho sobre isso, tem literaturas que falam até após os 2 anos o suco, justamente pelo que tu falaste do açúcar. Se a gente for pensar que a gente oferece açúcar para as crianças só depois dos 2 anos, pensando na frutose, que é o açúcar da fruta, que quando a gente coa e faz o suco fica só o açúcar, tem literaturas que falam isso ainda após os 2 anos de idade. Pra gente ver realmente que não é um componente, não é um alimento nutricionalmente que vai fazer sentido, que vai ter importância para essa criança nesses primeiros anos de vida. E que não deve estar na rotina, né, Raquel? Acho que isso é importante. Isso mesmo. E passando para o nosso terceiro mito em relação à introdução alimentar, isso eu tenho certeza que a doutora Raquel vai adorar falar. É aquele que chega assim, né? Então, eu como pediatra oriento a introdução alimentar e digo para as famílias, a partir, então, de 6 meses ou sinais de prontidão, que elas podem começar na refeição principal com todos os tipos de alimento. E aí, quando eu falo todos, eu falo, você pode dar peixe, você pode dar camarão, você pode dar amendoim, você pode dar castanha, nozes, amêndoas, e aí as famílias vão regalando o olho. Como assim? Eu vou dar amendoim e camarão para um bebê? Como assim? Né? E aí eu queria que tu falasse um pouquinho para nós sobre essa famosa janela imunológica. E é bem isso, assusta, né? Porque, poxa vida, camarão, quem? Já ouvi não sei quem é alérgico a camarão e eu vou dar pro bebezinho, né? É justamente isso, essa janela imunológica, esse termo significa introduzir alimentos potencialmente alergênicos num período mais precoce para justamente desenvolver tolerância e diminuir o risco de alergia alimentar. Então, antigamente, esses alimentos eram só depois dos 2 anos de idade, né? Hoje em dia se viu o contrário. Essa janela imunológica, né, um período, mas especialmente no primeiro ano de vida ali, a gente fala a partir dos 6, 7, mas é que 6, até ali a gente está estabelecendo coisas básicas, né? A fruta, a verdura, o arroz. Então lá, 9 meses, a gente começa então com alimentos potencialmente alergênicos. E entra aí os nuts, né, que são as castanhas, todas elas. Amendoim, a gente pode ofertar em pasta de amendoim, né? Obviamente a gente vai cuidar da consistência sobre isso, mas a pastinha do amendoim diretamente só dele, sem açúcar. Todos os frutos do mar, e entra aí peixe, salmão, camarão, né? São muito importantes de serem ofertados. Antes disso ainda o ovo, né? Tem muitas famílias que têm medo de ofertar ovo. Um ovo bem cozidinho, né? Que é importante. Então isso é importante a gente reforçar aqui. Esses alimentos devem sim ser ofertados o quanto antes para essas crianças. Isso realmente pode diminuir o risco de alergia. E, Raquel, como que eu vou saber se vai ter alergia?
É ofertando. É assim que a gente vai saber, não tem outra forma. Não tem teste, não tem exame laboratorial que a gente peça para ver se a criança tem ou não tem alergia, gente. Então, é ofertando. E é isso que a doutora Raquel falou. Quanto mais cedo, melhor. Mais cedo dentro dessa janela, né? Claro que não antes da introdução alimentar, obviamente. Que nem tu falou, acho que no começo da introdução alimentar, acho que todos nós concordamos que são os alimentos mais comuns, mais do dia a dia. Mas não tem problema se no teu dia a dia, né, porque isso depende também da origem das famílias e tudo, se tu no teu dia a dia tem camarão, tudo bem tu oferecer a partir de 6 meses. Mas a gente prefere esses alimentos do dia a dia e depois, então, ali por volta de 8, 9 meses, esses alimentos mais alergênicos, que a gente chama. Mas lembrar de não esperar passar de um ano, né, acho que esse é o principal recado, não deixar passar de um ano. Perfeito. E falando sobre isso, aí temos um próximo mito, né? Também relacionado aos medos que a gente tem. É o medo de alergia alimentar e é o medo de engasgo. Então, qual que é a consistência adequada, né? Porque o que falam assim, o que os antigos nos trazem, é que tem que liquidificar tudo. Deixar o mais fácil para essa criança conseguir comer para não ter risco de engasgar. Como é que é isso, doutora Clarice? Na verdade, é exatamente o contrário, né? A gente sabe que a introdução alimentar, ela vem como um período de experimentação, sim, para a criança ter contato com os alimentos alergênicos, enfim, com as vitaminas, nutrientes e tudo. E ela também faz parte do desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Quer dizer que a partir dos 6 meses e de a criança estar com aqueles sinais de prontidão, ela está apta a começar a deglutir alimentos cada vez mais consistentes até chegar no alimento totalmente sólido, né? Por volta de 1 ano, que é quando a criança vai estar comendo exatamente o alimento da família. Então, como a gente orienta o início dessa introdução alimentar em relação à consistência? Primeiro, mais importante, não é para liquidificar. Então, mixer, liquidificador, peneira, tem aquela chupetinha que tem uma redinha que ele põe a fruta, aquilo lá chega a dar um negócio. Não, gente, é a comida como ela é. E aí existem métodos de introdução alimentar que não há nenhuma superioridade de um em relação ao outro, a família pode escolher, ou eu costumo orientar, né, a gente fez isso com a Aurora, que é o método misto, em que eu uso o tradicional aviãozinho, né, a colherinha, com o alimento um pouco amassado, mas não é totalmente amassado, e eu posso estar alternando com os alimentos na forma com que eles são, num corte que seja, então, facilitador para essa criança e que diminua o risco de engasgo, que é o que nós chamamos de método BLW, tá? Mas não é obrigatório todo mundo fazer BLW, precisa ter os pais seguros, precisa ter realmente a família preparada para aquilo. Então, existem, a gente ensina, tem aplicativos, inclusive vou deixar um aqui, que é o que eu sempre uso, que é o BLW Brasil, que é um aplicativo gratuito, em que lá tem as fotos de como a gente faz os cortes, cada alimento é diferente, né? Para oferecer com segurança para essa criança. Mas sim, ela já oferece, a criança já deve ter ofertado esse alimento na consistência que ele habitualmente é, ou um pouco mais mole. Vou dar um exemplo, a maçã, muita gente tem medo de dar maçã no BLW, realmente, lá no começo, com 6 meses, a gente precisa tomar um cuidado, dar no formato ideal, mas se eu quero amolecer um pouquinho, eu posso colocar, por exemplo, na frigideira, rapidamente, que a maçã já fica um pouquinho mais mole, eu posso dar o pedaço inteirinho. Então, acho que o que fica, né, Raquel, de principal é não triturar os alimentos durante a introdução alimentar, e ir aumentando essa consistência gradativamente até chegar num ano em que a criança deve comer os alimentos como a família come. Perfeito, porque no momento que a gente tritura, a gente vai perdendo a capacidade da mastigação e pelo contrário, nesse momento a gente precisa treinar essa criança para isso, para cada vez ela estar mais apta com as demais consistências que virão. E falando só um link sobre o BLW, eu particularmente sou muito fã, acho muito interessante e sim, eu acho que o método misto, que vai dar a colherinha junto, eu acho que faz uma forma de segurança para as famílias, mas
O ato de comer, eu falo, é um ato aprendido. A gente tem uma escadinha do comer. E a última etapa da alimentação é mastigar e engolir. Que pra gente é tão prático, já botou na boca, já mastigou, nem percebeu que engoliu, né? Mas existe toda essa etapa, essa escadinha, que é o tocar, é o sentir, é o cheirar, manipular, colocar na boca só pra perceber textura e botar pra fora. Olhar o colorido, né? Isso, então isso tudo é importante pra essa criança começar a gostar e reconhecer o alimento. E o BLW, querendo ou não, ele proporciona bastante disso, de poder pegar, né? Por isso os cortes são longitudinais, com a capacidade que a criança consegue de pegar com a mãozinha dela e a outra ponta levar para a boca. Então é um método bem legal, mas obviamente num ambiente tranquilo, acolhedor e com segurança, né? Os pais têm que estar tranquilos com isso também. Exatamente. E tudo bem se a criança der aquela famosa engasgadinha, mas não é que a criança engasgou, que ela dá uma tossida. Aquilo chama reflexo de gag, é esperado na introdução alimentar, é esperado que a criança vomite, que a criança coloque pra fora, faça cara feia, mas isso não quer dizer que tá errado a introdução alimentar. Se você oferecer na consistência adequada, com os cortes, se for BLW, com os cortes adequados, o risco de alguma coisa mais grave é muito, muito pequeno, e estando presente com a criança, né? Eu não dou o alimento pra criança e viro pro lado pra mexer no celular ou pra fazer qualquer outra coisa. E para finalizar esse assunto, que a alimentação infantil também é longo, mas eu gosto de falar sobre expectativa e realidade. Muitas mães me falaram assim, se eu soubesse isso antes, eu não tinha ficado tão preocupada. Quando a gente vai lá, agora está pronto para comer, a mãe pensa assim, vai botar um prato, a criatura vai comer assim, ó, tudo que tem ali na frente. Não, né, gente? A realidade é que essa criança, como o próprio nome já diz, introdução alimentar, está conhecendo os alimentos. Então, no primeiro mês, até o segundo mês, às vezes vai comer 2 a 3 colherinhas. Vai mexer, botar na boca e jogar pra fora. Ela só pra mim, mas ele não tá querendo, mas ele tá no momento só de conhecer. A alimentação, a base da alimentação nesses primeiros meses de introdução alimentar segue sendo leite, né? Obviamente, conforme a criança vai crescendo e aceitando os alimentos, essa proporção se inverte. Mas adequar a expectativa à realidade. Se a gente vai com a ideia de que vai comer tudo, a gente vai se frustrar. Se a gente vai sabendo, não, é de pouquinho em pouquinho e vai aceitar assim e tá tudo bem, isso vai ser um momento muito mais leve e faz parte do processo. Exatamente, é experimentação. Acho que o que fica da introdução alimentar é que a criança precisa experimentar e experienciar o alimento para depois ela tomar gosto, para depois ela começar a aprender a mastigar, lembrando que não precisa ter dente para a criança mastigar, porque aí já vem aquela coisa, meu Deus, mas não tem dentinho, como é que eu vou dar uma coisa sólida? Tem gengiva, tem língua, né? Todos os músculos da mastigação estão ali, então não é preciso se preocupar com o fato de ter dentes ou não para iniciar a introdução alimentar. Mas acho que é isso, né, Raquel? Hoje a gente fica por aqui e podem nos seguir nas nossas redes sociais para mais informações e dúvidas, @doutora Clarissa Pediatra, @Raquel Gastropediatra, e deixa aqui e conta para nós um pouquinho como é que foi a tua experiência.